nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste domingo. Bom não, péssimo. E aqui já quero parabenizar a torcida do Vasco lá em Brusque. Tem que cobrar, tem que xingar, tem que mandar para aquele local, porque o Clube de Regatas Vasco da Gama, outrora gigante da colina, denominado Grande, viaja a Brusque para enfrentar o Brusque Esporte Clube, o 15º colocado da Série B, e perde. Perde para o Brusque. Mas não é perder só não. Passa vexame mais uma vez, vergonha mais uma vez. É a 6ª derrota consecutiva do Vasco da Gama fora de casa numa Série B. O Vasco da Gama não mete medo a mais ninguém. E tem muita gente que ainda aplaude isso tudo. Bem, meus amigos, você está no pós-jogo do Marca Vasco, aquele que é de torcedor para torcedor. Quer saber as nossas ponderações? Venha comigo até o final deste vídeo, logo após a nossa vinheta. Fernandinho, a bola tocou no braço ali, o Gabriel Talhari foi para a cobrança, teve rebote, ele mesmo no rebote. Lembrando que o pênalti foi marcado com o auxílio do VAR, né? Mesmo estando muito próximo do lance. Pois é, meus amigos, um bom dia. Você viu aí o gol do Brusque. Que zagueiro é esse que não bota a porra da mão para as costas para não evitar pênalti? É o Quinteiros. No gol contra do Quinteiros, gol contra do Anderson Conceição, falha do Danilo Barbosa. Esse é o nosso Vasco da Gama. Um bom dia, meus nobres. Você está no Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca e aqui estamos no pós-jogo do Marca Vasco. Pós-jogo de Vasco 0, Brusque 1 ou Brusque 1, Vasco 0. E assim mandando o nosso time mais uma vez para aquele lugar, porque nos deixa cheia de tensão aí, duvidando até mesmo do acesso para a elite do futebol brasileiro. Mas vamos àqueles pedidos tradicionais. Largue um dedo no like neste vídeo, não se esqueça de largar o dedo no like desse vídeo, inscreva-se neste canal que é muito importante para nós e aperte o sininho, também não esqueça de você apertar o sininho para ser notificado dos vídeos, dos xingamentos que nós fazemos aqui quase diários ao time do Vasco da Gama. Mas primeiro eu já faço um adendo aqui, eu até não xingo esses jogadores, porque eram jogadores que são limitados, isso a gente já sabe, estamos falando aqui desde o começo do ano. A gente fala que estão contratando reservas e reservas de time pequeno. Anderson Conceição era reserva, o Quinteiros era reserva, o Edmar era reserva, o Matheus Ribeiro é reserva, o Bruno Tubarão era reserva, o Fábio Gomes era reserva, o Nenê, pois era reserva do Fluminense. Então os caras eu acho que até estão jogando com sangue, eles estão botando a faca nos dentes, estão jogando o máximo que eles sabem. Só que eles são limitados, a culpa é de quem montou esse time. Não é só do Carlos Brasil, não, porque ele foi contratado por alguém para estar lá. A culpa é do Jorge Salgado, que é o presidente, e de mais quem entendia ali de futebol, porque você no Vasco da Gama, você nem mais sabe quem é o diretor do Vasco da Gama. Hoje, talvez seja o Paulo Brax, talvez, porque será que o Luiz Melo manda alguma coisa? Não sei. E na associação que era o Jorge Salgado, e ninguém discute isso. Tem que mandar merda ao Jorge Salgado, tem que xingar aí o Jorge Salgado, aquele comitê gestor de futebol, como ninguém vem falando desses caras, é uma merda, tem que xingar aí os caras e mandar eles para aquele lugar e dar pescotapa se o cara voltar para um pagode. Uma das maiores cenas constrangedoras que eu vi no Vasco da Gama. Isso é uma vergonha. Mas vamos lá, meus amigos. Primeiro vamos falar aqui da tabela. Eu estou mostrando para a tabela aí para vocês. Parece que a segunda divisão quer expulsar o Vasco da segunda divisão e o Vasco parece estar querendo ficar na segunda divisão. Porque o Vasco da Gama perde para o Brusque, se mantém na 4ª colocação com 45 pontos. E aí? O Londrina perde, o Sport perde, o Tombense perde para o Bahia e todo mundo fica parado ali e o Vasco da Gama mantendo aquela gordurinha de 4 pontos, o que é até bom, porque vai jogar contra o Grêmio e olha só como a nossa mentalidade está de derrotado. Ah, já estamos garantindo a derrota, pelo menos o Vasco da Gama ali permanece no G4, mesmo com a derrota para o Grêmio. Olha que mentalidade de merda que é agora o do Vasco da Gama. E é isso que a gente tem que enfrentar, galera. E é essa que é a verdade. A gente não sabe mais que time que a gente coloca em campo. Emílio Faro, o Fê uma vez até defendia o Emílio Faro, achando que ele tinha que continuar
como técnico, mas é óbvio, já contra o Guarani eu já estava falando, já antes também, ele não tem a menor pinta de técnico, o cara não é técnico, e ele mesmo deve ter falado agora para a comissão, eu falei que eu sou ruim, eu não quero ficar como técnico, ser xingado pela torcida, eu não sou técnico. Aí alguém da direção deve estar falando para ele, não, mantém o trabalho aí, os caras não treinam para jogar da forma que jogaram contra o Brusque. Eu vou falar aqui a escalação que, na verdade, é uma incógnita que a gente fala aqui, né? Se com o Nenê tá pior, talvez sem Nenê é pior. E agora eu já nem sei mais. O Vasco entra com o Thiago Rodrigues, o Matheus Ribeiro, que, cara, que contratação foi essa? Aí eu já faço um parênteses aqui. Paulo Brax, botaram nas tuas costas que você deu aval para a contratação do Matheus Ribeiro. Fecha parênteses. Se foi realmente isso, Paulo Brax tem que vir justificando que contratações foram essas de Bruno Tubarão, Fábio Gomes. A gente vai chegar nele. Aí entrou com o Matheus Ribeiro, o corredor Matheus Ribeiro, ó, mais uma vez o gol sai nas costas dele, né? O Quinteiros, o Anderson Conceição, me desculpa, o Quinteiros não tem mais condições de ser zagueiro titular do Vasco da Gama. Meu irmão, perdeu ali a confiança, ele já não tinha confiança, já era ruim, o xerifão, meu irmão, já perdeu toda e qualquer possibilidade de ser zagueiro aí, tem que entrar o Daniel Lobosa, como se fosse bom também, né? O Edmar, aí no meio de campo, o Yuri Lara, o Andrei, e no meio de campo lá, o Alex Teixeira recuado, que também tem que avisar que ele já pode estrear, nesse jogo jogou um pouquinho melhor lá, mas enfim, também um time completamente perdido. Aí o Marlon Gomes de um lado, o Egnaldo do outro, completamente perdido, e um tal de Fábio Gomes, que era o quarto reserva do Atlético Mineiro, obviamente ia chegar destruindo o quarto reserva do Atlético. Ah, mas o Atlético Mineiro tem um time bom, eu escutei isso, né? Ah, o Atlético Mineiro tem um time bom, agora a gente sabe porque o cara nunca teve chance lá no Atlético Mineiro. Um poste, um bonde, a bola bate nele e retorna, o cara não conseguia matar uma bola, não conseguiu chutar uma bola, não conseguiu dar um passe. Um bonde, cabelinho todo estilosinho, meu irmão, um bonde, o cara só tem altura, nem pular para uma cabeçada. Aí o Vasco da Gama também tem um jogador de 1,90 m, não consegue lançar uma bola na grande área para o cara cabecear, aí também é foda. Aí o Vasco, meu irmão, foi uma vergonha esse jogo, porque o Vasco horroroso, um jogo horroroso, o Vasco não teve uma oportunidade, não conseguiu criar uma oportunidade de ataque. O pênalti saiu nas costas do Matheus Ribeiro, lá para os 20 minutos, depois de um jogo horroroso. Aí o Quinteiros também, zagueirão. Aí o Brusque também deu sorte de sair esse gol. Mas mesmo assim, o Brusque ainda teve, no começo do segundo tempo, umas 3 oportunidades ali para fazer o gol. Porque o Vasco da Gama, horroroso, não conseguiu criar um lance de perigo ao gol do Brusque. O único chute que foi dado foi do Yuri Lara, que esse cara não consegue acertar um chute da intermediária, ridículo, bizonho, vexame, e nisso volta para o segundo, tudo com o mesmo time, que técnico é esse? Aí as substituições do nosso treineiro é tirar os laterais para entrar um Paulo Vitor que foi contratado, que é uma merda, para o Danilo Bosa, que eu não fiquei sabendo se o cara entrou como lateral ou como terceiro zagueiro, não dá, meu irmão. Aí o cara vai aos 30 minutos, aos 30 e poucos minutos, faz uma substituição que todo mundo já sabe, mete Figueiredo e mete o Palácios. Porra, aí no final do jogo, então, que é pior, porque eu não sei se vocês repararam, Figueiredo estava como zagueiro. Figueiredo, a jogada do Vasco era botar bola alçada, era chutão pra frente. Ridículo, os caras não treinam, o cara é ridículo. Não é possível. Se o Emílio Faro não é treinador, não é possível que não tenha alguém da gestão acompanhando os treinos em São Januário. Os caras vão visitar o Luiz Melo e o Paulo Braga quando vão ao CT Moacir Barbosa, vira notícia. Já estou imaginando por quê? Porque os caras não estão virando, não vão lá. Os caras são gestores do futebol sem ver o treino de futebol, porque não é possível. Os caras não estão acompanhando os treinos do Vasco da Gama para ficar vendo uma merda dessa. E a gente só se dá bem dentro de casa porque tem a força da torcida e os times são fracos. É capaz do Vasco ganhar todos os jogos em casa porque os outros times são fracos e o Vasco conseguir o acesso, mas por mérito do Vasco, não é mais por desmérito dos outros times. Porque se tivesse um clube mais ou menos organizado, já estaria na frente do Vasco já há muito tempo. Isso é uma vergonha, a gente está acompanhando nisso. Parabéns à torcida do Brusque que ficou xingando e cobrando o jogador lá. Eu até anotei uma frase aqui do PVC: o time que vai subir é sempre o time bom.
Porra, pra mim o cara simplificou tudo, meu irmão. Se você montasse um time bom, você ia subir tranquilo. Porque o time do Cruzeiro não é lá essas coisas, o time do Bahia não é lá essas coisas, o próprio time do Grêmio não é lá essas coisas, mas vão subir tranquilo. Que nem ano passado, o time do Botafogo era horroroso, subiu, o time do Avaí. Só que o Vasco nem isso consegue. E como você acha que montar um time de reservas de time pequeno, que é o que nós montamos hoje, o Anderson Conceição, o Quinteiros, o Edmar, o próprio Nerê era reserva no Fluminense, ia se aposentar e arranjou essa boquinha no Vasco da Gama e a gente aplaude isso, cara. Não dá, meu irmão. A gente tem que cobrar a diretoria, não dá mais pra gente ficar passando pano pra essa diretoria incompetente. Já venderam? Parabéns, saem. Vocês ainda vão ser conselheiros da Vasco SAF pra quê? Jorge Salgado vai ser conselheiro da Sociedade Anônima de Futebol. Pra quê? Pra que o Duque Estrada vai estar lá como conselheiro? Porque levou o Luiz Melo. Será que ele tem esse êxito todo para ver esse futebol medíocre que é do Vasco da Gama, se era o CEO do Vasco, vai agora controlar um Vasco exclusivamente para o futebol? Ele tem essa competência? Meu Deus do céu, o Carlos Brasil continua no Vasco da Gama e vai continuar na Vasco SAF. Virou boquinha para a galera amiga lá para continuar na administração, porque não é possível. Tem que trabalhar. O Paulo Brax, para mim, está parecendo mais um passarudo. O pessoal agora está botando. Paulo Brax trabalha. Trabalha e trabalha, Bracarudo. Trabalha e trabalha, Bracarudo. O cara é igualzinho Alexandre Pássaro, lá com gel na cabeça, coletinho, né? O blazer, sapatênis dentro de um gramado. Nunca pisou num gramado. O cara foi formado em direito. O cara se notariou por ser procurador do STJD e ter feito um trabalho lá no América Mineiro. Depois foi para o Internacional, passou vergonha e vai vir o nosso diretor. Meu Deus do céu, o conceito do Vasco da Gama, que é isso que eu quero concluir aqui para vocês, depois de ver mais uma derrota do Clube de Regatas Vasco da Gama, o gigante da colina, para o time mediano da segunda divisão, a sexta derrota fora de São Januário para um time da Série B, o conceito de gigante acabou e é isso que eu tenho discutido já há muito tempo. O Vasco da Gama se apequenou completamente no seu conceito, na sua essência. Hoje o Vasco da Gama é um time pequeno com uma torcida gigante e joga como time pequeno, é administrado como time pequeno fosse, e é isso que a gente tem que lutar para que mude esse conceito. A gente não pode, aqui para concluir, o John Walsh virar e falar, olha, o decesso até é bom, até a gente vê como lado positivo para estruturar o Vasco. Não, chega desse papo porque a gente vê isso aí. É um time que parece que realmente está lutando para se manter numa Série B. Porque se a gente, torcida, já cobrasse um time para ser campeão da Série B, em quarto a gente terminaria. Só que a própria torcida fica falando, não, o que subir importa, se terminar em quarto, montou um time para terminar em quarto, vai terminar em sexto e não vai subir mais uma vez. Mas o que importa é que lá na outra sexta-feira, então na sexta-feira à noite ainda, que é o jogo, 7 horas da noite, se não me engano, contra o Náutico, lá no dia 16, se não me engano, vai ter pagode e ninguém vai dar um pescotapa nesse cara aí. E numa das cenas mais constrangedoras que eu já vi no Vasco da Gama. Tchau e saudações vascaínas. E vai tomar todo mundo no